Vou falar uma palavra do Paulo mesmo, que o texto que o Paulo colocou no grupo. Acho que dá para a gente relacionar esse texto que ele pôs no grupo aí com essa palavra de hoje aí, que é o texto lá de 2 Coríntios 4. Confesso que esse texto aqui tem algumas profundezas que acho que a gente ainda vai demorar um pouco para poder entrar. Mas é interessante que tem alguma coisa a ver já com o que já tem falado algumas vezes, né? Tem sido falado em nossas reuniões para trás, né? Mas tem a ver também com esse indo, né? Com esse processo, né? Não é algo automático, não é binário, né? 0 e 1, ligado, desligado. É algo que o Pai está fazendo e nós estamos sendo moldados por etapa, né? Então, essa nossa morte e ressurreição com Cristo, né? Não está sendo tão automática como foi a morte e a ressurreição de Jesus, né? Então, ele morreu 3 dias, ressuscitou, já ressuscitou perfeito, né? Nós realmente nos vemos também morrendo com Cristo, mas acho que está demorando para a gente nascer totalmente, né? Acho que está sendo um processo aí de vivificação aos poucos aí, mas podemos crer que nós já morremos, né? Então, realmente, essa visão de não somos mais da descendência de Adão, né? Sempre tremendo, né? Então, não somos mais filhos de Adão, né? Somos agora uma descendência de Cristo, né? Não mais a descendência carnal, mas uma descendência espiritual. Então, isso é uma revelação tremenda aí que nós temos que nos convencer disso, né? Então, acho que nossa mente tem que assimilar isso mais intensamente. Mas pela fé eu já creio nisso, né? Tenho certeza que cada um de vocês também já crê nisso. Mas, como disse é Pedro que fala, né? Crê com o Espírito, mas também crê com a mente, né? Também a mente está um pouco relutante aí de aceitar, né? Mas eu creio que logo a gente vai poder entrar nessa profundidade aí. Vamos ler a partir do versículo 7, né? 2 Coríntios 4, a partir do 7. Eu vou ler na versão King James, né? Mas aí vocês podem acompanhar na versão de vocês aí. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. Qual tesouro que é esse? No versículo 11 ele fala, né? Que das trevas resplandecerá a luz, né? Pois ele mesmo, Cristo, resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, essa glória de Cristo, né, esse tesouro, né, que nós temos, nós o temos em vaso de barro, né, no nosso corpo, né, para demonstrar que esse poder, né, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos, né? Então, a gente está num corpo ainda mortal, um corpo limitado, né? Mas com poder limitado dentro, né? Mas para mostrar que esse poder não é nosso, é do Pai. Né? Se tirou esse poder, é carcaça pura, é carne, e vai feder, né? Conforme o Ronaldo comentou aí do cachorrinho lá, dos excrementos lá. Né? Até carne e tem nada de bom em si, né? Mas aprova Deus que a sua glória fosse residida nesse corpo, né? E é o exemplo da arca, né? Era uma madeira revestida de ouro, né? E a madeira não tem valor nenhum em si, né? Mas o ouro valorizou aquilo lá, né? Então trouxe um poder maior àquilo lá. Então assim também nós, né? Justamente para nos dar essa consciência. Sofremos pressões de todos os lados. Contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aí o 10 que eu acho importante aqui. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Né? Então, esse corpo de barro, né? Esse corpo mortal, né? Mas que traz agora a marca de Cristo. Né?
Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus. Para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Então, esse corpo, embora seja um corpo mortal, um corpo ainda falível, né? Ainda falível, precisa revelar Cristo, né? Para que da mesma forma seja Cristo, né? Revelada em nossa, a vida de Cristo revelada em nosso corpo, né? Que nós estamos falando, né? Várias vezes. Né? Então, a gente vê Cristo em cada um. E é interessante que a gente vai ver Cristo nesse corpo mortal, nesse corpo limitado, nesse corpo ainda sujo, nesse corpo que ainda fede, né? Nesse corpo que ainda traz as consequências de Adão, que nós já morremos, mas ainda, né? Esse cheiro ainda está vindo, né? E esse feromônio ainda atrai Satanás, porque nosso corpo está nesse processo de transformação, está nesse processo de purificação. Mas o importante é termos em mente justamente, né, o que falo no início, né, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus. Né? Então essa morte e ressurreição ainda é um processo, né? Ainda é um processo. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, toma a sua cruz, morra, né? E me siga. Né? Quer dizer, se alguém quer vir após mim, dia a dia, tome a sua cruz. Quer dizer, não é algo instantâneo, não é algo que vai, né, ser automático, mas é um processo dia a dia que a gente vai trazendo esse morrer de Jesus a cada passo, a cada coisa ruim que a gente vê na gente, a gente vai apresentando, Pai, tem algo aqui que não é compatível com a nossa vida contigo. Então, né, mata isso aqui, tira isso aqui. Até que esse corpo possa realmente expressar Cristo na sua totalidade. Né? Pois nós que estamos vivos, né? Isso aqui é tremendo, né? Nós que estamos vivos. Né? Então, como o Manuel falou, a gente dá glórias a Deus por hoje nós estarmos vivos. No sentido de nós podemos enxergar essa vida em Cristo, né? A geração hoje está morta em Adão. Está morta pela lei, como o Ronaldo citou, né? Que a lei mata. E todos aqueles que estão debaixo da lei estão mortos, né? Estão mortos e não enxergaram ainda essa vida, essa nova vida de Cristo, essa nova dispensação, né? Mas, glória ao Pai que nós conseguimos enxergar e nós podemos dizer, nós estamos vivos. Embora nosso corpo ainda manifeste ainda carne, manifeste algo que não é de Cristo, nós já somos vivos, né? Então, nós que estamos vivos, somos cotidianamente entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, né? Reforçando aqui. Então, esse processo de morte diária, né, é um processo necessário, né? É um processo necessário. Porque através desse mortificar, né, que a vida de Jesus também vai se manifestando, né, dia a dia em nós. E o que eu falei é que a gente ainda tem coisa para tirar, que tem na versão atualizada, né, ela fala assim, deixa eu passar a atualizada aqui. Na atualizada fala assim, porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Tá? Não fala em nosso corpo, né? No Novo Testamento ele separa corpo como soma e carne como sarx, né? Então o corpo sendo o nosso corpo realmente que vai ser transformado e carne, né? A nossa natureza carnal, aquilo que precisa morrer, né? E é interessante que aqui no atualizado fala que a vida de Cristo se manifesta em nossa carne, né? Estranho, né? Se a carne tem que morrer, como é que a vida de Cristo vai se manifestar em nossa carne? Aí eu lendo isso aqui, eu lembrei do -1 do Ronaldo lá, né? Nossa carne, ela tem uma energia, né? Ela tem uma energia nela que não pode ser anulada, né? Então, quer dizer, eu tenho que transformar essa carne, que é algo ruim em algo bom, né? Que fala lá, nós vamos ser revestidos da glória, né? Conforme a arca, né? É uma madeira revestida. Não foi transformada a madeira em ouro, né? Jesus podia ter feito isso, pegado a madeira, transformada em ouro e acabou, não precisava ter deixado a madeira. Mas ele revestiu a madeira com ouro. Então, assim também nós, né? Nós não seremos transformados em ouro, nós somos revestidos com o ouro da glória de Cristo. Né? Nós seremos revestidos. Então, essa carne que hoje é ruim, né, ela não vai ser anulada. Né? Ela não vai ser, é a nossa energia, é o que nos move, são os nossos desejos. Né? Hoje, nossos desejos são tendenciosos ao mal. Né? Então, a nossa vontade hoje é boa.
A gente sabe o que a gente quer, mas o Ele nosso falou, desejo não. O nosso desejo carnal ainda é para o mal, né? O nosso aquilo que desejo é natural, corruptível, né? Ué? aquilo que é corruptível se revestirá, né? Sim. Então, esse processo ainda está acontecendo, né? O lance da seiva, né? A seiva começou a entrar, de acordo com a seiva de vida vai entrando, a antiga seiva amarga, né? O ruim vai saindo, né? Então esse processo já se iniciou, né? Mas o interessante é isso, que a gente não tem que anular nossa carne, né? A gente não tem que anular nossa carne. A gente tem que realmente revestir para que realmente o maligno não mais nos toque, né? A gente não exale mais esse cheiro do mal, mas que a nossa carne também seja assuma essa natureza de Cristo, né? Então o meu desejo natural vai ser um desejo bom, né? Então o meu natural vai ser realmente buscar as coisas de Cristo, não mais buscar algo ruim, né? Em Adão eu trago essa natureza corrompida, né? Essa natureza do pecado que você não precisa ensinar nada hoje para uma criança que é errado, né? Ela aprende sozinha, né? O que é bom você tem que falar e falar e falar e insistir. O que é errado não, né? É natural, porque é a nossa carne. Mas eu, né, o que o pai está fazendo é justamente isso, né? Mudando essa natureza carnal nossa, para que o natural dela seja bom. Né? O nosso natural vai ser servir a Cristo, se agradar de Cristo, é fazer aquilo que expressa Cristo. Né? É algo que vai ser natural da gente, não é ter esforço, eu não preciso mais, como Paulo fala, brigar com o meu corpo, esmurrar o meu corpo. Né? Então, Paulo, na sua intensidade, na sua intimidade com o Pai, né, ele ainda precisava esmurrar o corpo dele para poder não fazer o desejo da carne, né? E com a gente é assim também, né? Se a gente se desliga um pouco, né? A gente tende para a carne, a gente tende realmente a se afastar do caminho. Mas daí a necessidade dessa vigilância, mas o processo cada vez vai ser menos esforço, né? Dia a dia, né? E a gente mais vai estar entrando nesse processo de transformação aí da nossa carne, de nosso vivificar nele. Né? Então é algo realmente que constante em todo o caminho, né? O que é uma coisa constante? A gente ter essa consciência, né, de não deixar ela ficar oscilando, né? De manter o nível sempre certo. Né? Então, se sair um pouco para baixo, para cima, para direita, para esquerda, a gente ir controlando para não deixar. Né? E isso tem que ser uma vigilância, tem que ser um controle realmente dia a dia, passo a passo, né? Então, assim, é gratificante, temos que louvar realmente ao Pai, é realmente uma dádiva tremenda que o Pai tem nos dado, mas é também esse desafio diário, né? Essa consciência que tem que ter morte, tem ainda que ter sofrimento, embora fala lá, por pouco tempo não tem que ter pesar, então o nosso sofrimento não pode ser pesaroso, não, né? A gente não tem que ter a dor, né? Ter a consciência assim, eu vou passar por sofrimento, mas para me mostrar o que tem ruim, tenho que estar esperto para poder acordar rápido, né? Para que o tratamento passar rápido, né? Para que realmente o propósito não é punição, o processo não é dor, né? Mas é vida, o processo é vida. Então qualquer coisa que está sendo pesaroso demais, está demorando muito, começa a orar, pedir direção do Pai, porque não é normal. Né? Então, o sofrimento, segundo Deus, é por pouco tempo e não traz pesar. Né? Então, se está sofrendo muito, tem coisa do mundo misturada aí, e esse sofrimento nós não podemos ter. Né? Então, temos que correr nos braços do Pai. Pai, o que está acontecendo aqui? Né? Que eu não quero sofrer por ti, por outro motivo, não. Né? Então, assim, haja luz, né? Haja essa direção do Espírito Santo, a gente está realmente dia a dia aprendendo mais isso, e aprofundando, e tendo essa revelação que o Pai já tem nos dado, né? E tem sido tremenda em nossas vidas. Amém. Amém. Amém.